Jesus Cristo. Estamos novamente aqui de Portugal com o programa Missão em Portugal, falando diretamente aqui da região autônoma dos Açores. Açores são as 9 ilhas vulcânicas que estão no meio do Oceano Atlântico. E uma das ilhas, que é a ilha de São Miguel, é a ilha maior, e é daqui que estamos falando para outros países, para todo Portugal e outros países, todos aqueles que tiverem o direito e a oportunidade de poder acompanhar ao vivo ou através dos vídeos na YouTube ou em outra rede social que for mais fácil, né? E nós estamos transmitindo através da emissora Rádio Evangelizando Nações e poderá entrar através do site evangelizandonacons.com.br e também a TV, que é a TV Evangelizando Nações.com.br/TV. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão dispostos a nos acompanhar. E para aqueles que talvez não vão ouvir pela primeira vez, aqui fala a missionária Iraci Teles, diretamente dos Açores, o arquipélago que pertence a Portugal. Então nós estamos aqui nessa noite com o objetivo principal de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, a palavra escrita e lida e meditada. A palavra que tem poder, que pode chegar aos ouvidos e penetrar até a alma, que transforma, que tem um poder transformador. Então nós estamos fazendo algo que é para ajudar as pessoas na vida interior, na alma e no espírito, ajudar a mente ser mudada, que existem muitas doenças que muitas pessoas têm sido atingidas devido pensamentos, devido flexionar uma coisa e ficar em cima daquilo até ver acontecer. E isso é bom pelo um lado, mas também é ruim pelo outro. Porque se nós fixamos numa coisa, num pensamento positivo, numa coisa boa, ela vai acontecer. Porque é o poder do pensamento, da mente, é aquilo que desenvolve dentro de nós uma atitude. Eu vou tomar essa atitude de não mudar, de querer e acontecer. Mas se isso for para o lado errado, a pessoa termina entrando para caminhos diferentes, vacilando, e aí é contaminado, às vezes pelo ambiente, ou através de amizade, de pessoas que ouvem ou de pessoas que levam para caminhos diferentes. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, porque se nós somos filhos de Deus e chamados por Deus, nós temos que obedecer à voz de Deus. Então a nossa mente tem que estar preparada, os nossos pensamentos tem que ser os pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus. Porque se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós temos a unção de Deus ao mesmo tempo e temos aquela vontade de fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é de Deus. Se somos de Deus, precisamos andar com Deus para fazer a vontade de Deus. Se não somos de Deus, não vamos poder fazer a vontade de Deus, porque os nossos pensamentos estão contrários aos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são muito mais altos e longe, vai muito longe do que os nossos. Então, como a própria palavra diz que os nossos pensamentos não são, os pensamentos de Deus, e o de Deus precisa estar em nós. Os pensamentos de Deus precisam estar em nós. Mas como assim, missionária? Como é que os pensamentos de Deus podem estar em nós? Bom, se Deus está conosco, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus está em nós,
se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, dirigindo a nossa vida, com o nosso coração, a nossa alma saciada, nós podemos fazer tudo que Deus quer, segundo a vontade dele, sendo guiado por ele e seguir os passos dele, a orientação dele, sermos iluminados por ele. Então tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Se nós pensarmos assim, nós vamos desenvolver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E agora eu pergunto, o que é que Deus tem para a sua vida? Por acaso, como se considera? Considera uma pessoa que está em dúvida, que não sabe ainda o que escolheu, ou quer saber algo para poder ficar alinhado com Deus? Como é que eu vou me alinhar aos pensamentos de Deus? Como é que eu posso ter esse pensamento de Deus? Então eu gostaria que você que está me ouvindo se posicionasse para entender hoje o que eu vou falar. Hoje eu vou falar sobre algo que está na Bíblia, que está escrito, que aconteceu e que hoje nós podemos ter como base. É a vida de algumas pessoas que se destacaram por obedecer a Deus, por um propósito de uma chamada de Deus para a vida deles. Então são muitos homens que a Bíblia relata. Nós não vamos poder falar tudo porque esse tema é muito abrangente. Eu gostaria de falar pelo menos umas 2 ou 3 vezes para dar seguimento a esse tema que vou começar a falar hoje. O tema de hoje é o chamado de profeta. Como é que Deus chamou e como é que exerceram esse ministério. Só que hoje nós vamos falar uma primeira parte, porque não dá para entrar, porque precisa ser destacado pelo menos 3 profetas que mais se destacou, que mais desenvolveu o seu ministério na palavra de Deus, na Bíblia. Então, para poder a gente ter uma noção do que é ser chamado por Deus. O que acontece quando a pessoa toma consciência de ser chamado por Deus. Por isso que eu iniciei falando sobre o poder da mente, sobre mentalidade, porque tudo depende de como nós aceitamos, pensamos e depois obedecemos. Porque se nós só, eu penso que isso é assim, mas não vai mais além para poder ver, ter uma certeza, uma prática, para depois, agora eu sei o que é, eu vou obedecer aquilo que está proposto para mim. O que é ser chamado por Deus? Ser chamado por Deus é ter um propósito de seguir a Deus. É muito fácil a gente entender o que é. Agora, fazer é que vamos ver o que nós vamos aprender durante esse estudo, que vai ser apenas um começo hoje. Então, eu estive vendo aqui, no dicionário, chamado e vocação, tem o mesmo sentido. Quer dizer, vocação é uma inclinação ou tendência, de predisposição, de habilidade, e também de talento, está relacionado a talento, ter uma habilidade para desenvolver, um jeito. Fulano tem um jeito para isso, fulano tem uma tendência, fulano tem uma habilidade natural para fazer isso. Por exemplo, fulano tem uma tendência para música, ele toca vários instrumentos, então ele tem uma habilidade. E isso também pode se colocar dentro de uma resposta como ser chamado para determinada coisa. E hoje nós vamos começar a falar sobre uma pessoa que teve um chamado profético, que é o que mais se destaca na Bíblia, no Antigo Testamento, claro. E no Novo Testamento, que mais se destaca é o apóstolo Paulo e outros apóstolos, mas o apóstolo Paulo em primeiro lugar. Então, talento é uma aptidão natural ou adquirida, é uma habilidade que pode ser adquirida. Mas como? Como é que eu vou adquirir
essa aptidão. Ela pode ser natural ou adquirida. Então, quer dizer, ela é natural. Então, a pessoa vai exercer naturalmente. Mas se ela é adquirida, o que eu tenho que fazer? Ir atrás, buscar, até descobrir que tem jeito para aquilo, não é? Para poder colocar aquela habilidade na prática. É isso. Então, significa o quê? Ser, o que significa ser isso? É quando nós descobrimos, ou por nós mesmos, ou por aquela tendência que quando nós vamos fazer, nós desempenhamos logo. Não demoramos tanto. Demonstramos logo que temos jeito para isso, né? Isso é uma coisa um pouco, às vezes, complicada até para entender, né? Mas depois que nós entendemos, o que nós temos que fazer, sabe o que é? Obedecer, igual os profetas fizeram. O significado de ser profeta, né, é ser chamado como Ezequiel, como o profeta Isaías, né, como Moisés e outros. E cada um tem a sua história e tem uma maneira diferente de contar como foi a sua chamada para exercer determinada coisa. Tem pessoas que têm uma vocação para ser rico. Tudo que ele faz prospera, ele ganha dinheiro numa facilidade. É incrível. Eu admiro, né? Porque eu não tenho essa, né? Mas é assim, cada um com a sua habilidade. E nós vamos orar para que Deus abençoe esse período que vamos ficar aqui e depois vamos ouvir a primeira música. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, através dessa emissora, para transmitir algo da tua parte. Ajuda-nos, ó Pai, a poder transmitir de forma que seja fácil, simples, para que as pessoas entendam, percebam, para que elas percebendo possa executar, levar para a prática e possa também gostar de ouvir e passar para outros. E que assim, Senhor, a tua palavra será espalhada, será desenvolvida. E é isso que nós queremos, o desenvolvimento desta obra, da transmissão. Antes, quando eu só escrevia, muitos liam o que eu escrevia no Facebook e davam sugestão, comparavam, diziam amém, que era assim mesmo, mas na rádio eu não tenho tido nenhum feedback, eu não tive nenhum retorno. E eu peço a Deus que melhore isso. Eu gostaria também de ter, de saber como que está o desenvolvimento dessa transmissão. Porque eu quero a cada dia que isso melhore e que seja alongado e que chegue a mais pessoas, a mais lugares e que atinja mesmo outras nações diferentes. Senhor, esse é o nosso objetivo. E eu sei que também isso é o chamado que o Senhor tem para a minha vida. E por isso, Senhor, eu quero obedecer a Ti nessa missão de levar as boas novas, de levar a palavra escrita, falada, meditada e acompanhada com testemunho de prática, de vida vivida. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, a mim e a todos aqueles que também têm esse mesmo objetivo, de ter um programa, de levar as boas novas, que todos eles possam sentir essa responsabilidade de cada dia melhorar. Aqueles que cantam, procurar ensaiar mais, treinar a voz, para poder fazer o melhor para Deus. Os que tocam, procurar tocar com mais habilidade, com mais avinco, com o amor, para fazendo para com Deus. E aqueles que falam a tua palavra, que ela possa cada vez sair, ó Deus, com bom som, com a suavidade que precisa para corações sensíveis e ouvidos sensíveis. E também para aqueles que às vezes já ouviu tantos, que precisa às vezes de uma puxada mais forte, que isso possa chegar de todas as formas,
para que a tua palavra, Deus, seja espalhada e as tuas promessas sejam cumpridas na vida daqueles que anunciam as tuas boas novas. Senhor, eu quero pedir sobre essa emissora, sobre essa transmissão, sobre todos aqueles que estão empenhados nesse ministério da proclamação do Evangelho a outras nações. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta missão, que às vezes pensamos que é fácil, porque é transmitir aquilo que nós já conhecemos, aquilo que já praticamos. Às vezes é fácil, mas quando nós fazemos isso para passar para outras pessoas, precisamos de ter cuidados com muitas coisas que às vezes, em vez de espalhar a palavra, retemos. É isso que nós não queremos. Queremos, ó Pai, que cada dia melhorar em tudo, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar, nos dar força. E também eu apresento todos aqueles que são inimigos da tua obra. Tantas pessoas são inimigos. Eles querem falar, poder feito, achar que não está bom, essas coisas todas. Mas nós queremos fazer para o Senhor. Não é para mostrar que somos pessoas especiais, que não erramos. Não, somos especiais, mas nós cometemos erro. E que o Senhor possa estar orientando, direcionando, iluminando, para que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Senhor, eu quero apresentar também aqui o arquipélago dos Açores. Na próxima semana aqui, no próximo fim de semana, nós vamos ter aqui o maior evento de festa idolátrica. É a semana de idolatria em todo o arquipélago, e vem Portugal, vem pessoas da Madeira, vem da América, Estados Unidos, vem de outros países da União Europeia para esse evento. É um evento de rua, toma todas as ruas, é uma coisa incrível que o governo apoia. E só o Senhor, para poder dar conscientização, eu não digo a todos, porque tem uns que não tem como, eles estão cabeça dura, pode falar e eles não vão atender. Mas o Senhor pode amolecer e dar o entendimento para que eles entendam que não é o Senhor Santo Cristo que é o Senhor dos Açores, mas é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que derramou sangue lá no Calvário e pagou o preço pela nossa salvação. Não é uma imagem que cada ano ela está crescendo, enchendo de ouro, ela está com um valor muito alto, em milhões de euros. Não é nada disso, Senhor, que o Senhor possa conscientizar o que é que estão substituindo Jesus Cristo. Ó Pai, que isso seja cada ano, em cada dia, conscientizado aqui, que isso é uma festa pagã. Esse Deus é um Deus de imaginação, mas não é Deus de realidade. Senhor, só tu podes conscientizar, Pai, dessa tamanha idolatria. Ó Pai, quantas pessoas eu já vi durante esse período que eu estou cá, que participavam disso, e hoje eles não participam, porque realmente foram conscientizados. Mas muitos foram conscientizados, mas na época da festa eles voltam para poder estar lá presente. Dizem que não vão participar, mas estão presentes. Senhor, só tu, Senhor, pode dar essa conscientização. Ó Deus, só tu pode minar cada dia esse elevado número de pessoas que adoram Deus pagão. Só o Senhor pode ter misericórdia. E eu te peço misericórdia sobre esses dias 24, 25, 23, 24, 25, que é os dias piores, e 26, que é feriado aqui, que o Senhor possa estar conscientizando, queimando todo o mal,
e tirando das mentes todo endurecimento de coração. Quebra, Senhor, todas as hostes infernais que usa, Senhor, a todos aqueles que programa esse evento, essa festa, para homenagear, dizer que é a Assunção, que ele está saindo do trono e visita toda a ilha, é levado. Ó Senhor, só Tu, Pai, pode melhorar isso, tirar isso, mudar essa sorte, ó Pai, do povo açoriano. Muda essa sorte, Senhor, dos portugueses. Muda essa sorte, Pai, desse lugar, Senhor. Só o Senhor para fazer algo diferente. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor já mudou muitos corações aqui, mas tem tantos ainda que precisam que já ouviram a palavra, mas eles ainda estão cegos. E só o Senhor pode tirar a cegueira. Eu te peço, Senhor, é uma oração que eu te faço de coração. Todo ano eu repito essa oração. Eu digo, Senhor, mina isso, Pai, conscientiza. Eu estou sempre pedindo, Senhor, sobre essa situação desse evento grande que há aqui todo ano nessa altura. Só o Senhor pode tirar isso. Teve 2 anos que não teve. Os 2 anos da pandemia, mas depois voltou. E era para não ter voltado, mas eles voltaram. Porque vem gente de muitos lados, e todas as vezes que vem, aumenta os vírus, tem problema da Covid, mas mesmo assim, eles continuam mesmo eles anunciam esse santo. Ó Senhor, Santo Pai, eu converso contigo, Senhor, acerca disso nesta noite, apresentando, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe, né, de tudo isso, mas eu apresento esta oração a Ti, Senhor. Essa música que está para ser colocada, ela fala exatamente para quem nós devemos olhar somente para Jesus. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, não olhar atrás. Procuro só a face do meu Deus, e quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só para mim olhar somente a Ti. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz para satisfazer o céu, avisto uma luz. Então repito assim: olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás.
não olhar atrás, e não olhar atrás. Amém. Então eu gostaria de ler agora no livro de Jeremias, capítulo 1. Essa palavra é uma palavra de um chamado de um profeta, que é o profeta Jeremias. O chamado de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, arrancar, até arruinar e destruir, para edificar e plantar. Olha que tamanha autoridade Deus deu para alguém que ele tinha o chamado. Com isso aqui, eu gostaria de fazer a introdução do que nós vamos continuar a falando sobre esse assunto. O que é o chamado de Deus? É uma pergunta. O chamado de Deus é o plano que ele tem para cada pessoa e que ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal. E há chamados individuais. Todos precisamos atender ao chamado de Deus. Todos somos chamados. Se não sentimos que temos um chamado individual, nós podemos praticar o chamado universal. O chamado é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossa vida. Então, se Deus nos chamou para seguir o caminho dele, porque ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qual é o caminho que nós temos que seguir? É Jesus. Então, ele nos convida para seguir o caminho com ele. Ele convida para a gente estar com ele na jornada da vida terrena, aqui nesse mundo. Então, o chamado de Deus para todos. Eu perguntei o que é o chamado para todos, porque nós sabemos que há dois chamados, que é o chamado universal e o chamado individual. Então, quantos chamados? Eu já falei aqui, 2. Agora, o chamado de Deus para todos. Todos temos um chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus. E enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completo. Estamos longe dele. O nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Qual é o seu chamado? Aqui é uma resposta. Somente quando atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para ele, porque às vezes nós atendemos só, igual quando o telemóvel toca, a gente só atende, mas se não, a gente até ouve o que alguém disse, mas se nós não fizermos caso, não falar, não seguir aquilo, foi apenas recebemos uma chamada, mas o quê? Eu não coloquei em prática. Ele
arrependendo-nos, né? Então voltamos para Ele e arrependemos-nos de nossos pecados. Porque não é só receber a chamada de Deus, mas atender. Encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Quando nós recebemos a chamada, atendemos, e deixamos de lado aquilo que está atrapalhando e voltamos para atender, para praticar, para fazer, aí o que acontece? Nós temos vida. Em Efésios 1, 18 e 19, fala exatamente sobre isso. O chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos o aceitam. Aí é que está. O chamado é para todos, mas nem todos aceitam. Mas aí vem depois os chamados individuais, que Deus chama aqueles individualmente com um propósito diferente de um para outro, não é tudo igual. O igual é só o chamado universal. O chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todas aceitam. Mateus 22, 14. Mas para aqueles que ouvem o chamado e seguem a Jesus, o que acontece? Deus dá uma vida nova, a mudança de vida. É deixar de fazer uma coisa e passar a fazer outra. Renunciar a algo e começar a fazer algo que não fazia. Isso é que é uma vida nova. O chamado de Deus também tem um lado prático. Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer boas obras. Então, por que você é chamado? Porque Deus já te convidou para andar no caminho dele. Efésios, capítulo 4, esse eu vou ler. Efésios 4, de 1 ao 4. Então está aqui, Efésios 4, a unidade do corpo. Como o apóstolo Paulo dizia, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Olha só, a esperança pela qual você foi chamados é uma só para tudo. Faz parte de uma unidade, não é? Essa é a resposta de o que você é chamado, não é? Você é chamado para quê? E tem o chamado individual, né? Chamado individual. Além do grande chamado para amar e obedecer a Deus, algumas pessoas também recebem um chamado mais específico, como no caso que eu vou citar aqui dos profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias e todos os outros profetas, né? Um chamado especial para determinada missão, né? Esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho, como assumir um ministério ou ir para algum lugar. Isso é a base do apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 13, versículo 2. Paulo teve que sair. Ele teve as suas viagens missionárias, né, para cumprir o seu ministério de anunciar o evangelho em outros lugares, né? E Deus tem um plano para cada vida. Mesmo quando não recebemos um chamado muito claro, sabemos que Deus está no controle. Aí, tá vendo? E está nos guiando quando
procuramos seguir o chamado universal de Deus e buscarmos sua vontade. Ele guia nossa vida. Então, em qualquer dos três, não é? O chamado universal, o chamado específico e o chamado individual. Qualquer dos três que tiver, chamados e tem chamados diferentes, mas tem um que são chamados que não é chamado por Deus. São aqueles que imitam, aqueles que quer fazer para poder aparecer, né? São soberbos, quer competir. Então, os chamados que não vêm de Deus. Nem todo chamado vem de Deus. As tentações nos chamam para o pecado. Por isso, precisamos aprender a distinguir entre o chamado de Deus e o chamado dos nossos desejos errados, né? Que leva ao pecado. Então, o pecado também chama. A tentação também chama as pessoas. Recebeu um chamado, mas que chamado foi esse? O chamado para o pecado, o chamado para as próprias concupiscências, para a ganância, para a avareza, para a cobiça, para a inveja. Então, tem esses detalhes todos que temos que observar. O chamado de Deus, ele é diferente. Ele traz paz no coração. Mas o chamado errado, eles trazem problemas de consequências. E esses chamados podem parecer bons no início, mas qualquer coisa não dá paz. O chamado de Deus é sempre melhor. Então aqui é uma palavra introdutória do chamado, né? E agora nós vamos ouvir a música e vamos depois entrar aqui sobre alguns aspectos de chamada de profeta. Muito obrigado por
nós queremos cumprir o chamado de Deus, precisamos de ter um coração disposto a se render a Deus e entregar totalmente, pedir ao Espírito Santo que realmente habite no nosso coração. Por isso nós temos que ter esse coração flexível para ouvir o chamado e obedecer. E eu quero dar aqui o exemplo do ministério profético de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, né? Quando Jeremias começou o seu ministério, o rei Josias estava fazendo reforma, tentando levar o povo a adorar a Deus novamente. Mas o coração das pessoas estava virado para a idolatria e não houve verdadeira transformação. Por isso, Deus usou Jeremias para avisar que o castigo estava chegando. Quando Josias morreu em combate, Jeremias escreveu um lamento por ele. Isso está em 2 Crônica, capítulo 35, versículo 25. Jeremias continuou avisando o povo do castigo que estava chegando ao longo dos reinados dos próximos 3 reis. Mas esses reis não eram como Josias. Eles eram idólatras e não temiam a Deus. Em vez de ouvir Jeremias, eles ouviam como uma ameaça. O povo continuou na idolatria e no pecado, ignorando Jeremias. Jeremias viu o cumprimento de parte de suas profecias. Ele estava em Jerusalém quando Nabucodonosor a conquistou e destruiu. Em Jeremias 52, de 12 a 14. Ele viu o castigo do povo e sofreu muito com isso, porque se importava com o seu país. Mas mesmo depois de ver o cumprimento das profecias, o povo continuou a ignorar os avisos de Jeremias. Para que servem os profetas? Para avisar, né, do que vai acontecer, as coisas futuras, né? Mesmo assim, Jeremias não desistiu e continuou repreendendo o povo por seus pecados. Eles o chamavam ao arrependimento, para o perdão dos pecados. Jeremias também profetizou que depois de 70 anos, Deus iria trazer restauração. Ele também profetizou sobre uma nova aliança, que um dia Deus iria estabelecer no coração das pessoas. E Jeremias 31, de 33 a 34. Essa profecia foi cumprida em Jesus. Quando Jesus veio, essa profecia foi cumprida, né? Então nós sabemos que o que ele falou tinha realmente acontecia, né? Tinha a ver com a necessidade do povo, né? E aí ele escreveu o livro que é atribuído o nome Jeremias. É um livro de lamentação, popularmente conhecido como Lamentações de Jeremias. Apesar da forte ligação, a maioria dos historiadores discorda da autoria de Jeremias ao livro de Lamentações. Além de diferença literária, um informal e o outro erudito. Existem visões divergentes sobre o mesmo assunto entre os dois livros. Bom, isso era a situação em que eles passou. Para um era lamento e ele escreveu exatamente de forma diferente o que tinha que ser Lamentações. E o outro foi mais sobre a vida dele. Então isso não é difícil de entender, né? E tradicionalmente o livro de 1º e 2º Reis também são atribuídos ao profeta Jeremias, com a exceção do último capítulo de 2º Reis. Provavelmente foi escrito por alguém que viveu na Babilônia os últimos dias do profeta que foram ao Egito. Então aqui nós temos que saber que o profeta, ele tanto escreveu, como a gente sabe que todos, como vamos supor, Isaías, Jeremias, Ezequiel, são os aqui que mais
dar ênfase na escritura e com os nossos dias. Por que Jeremias é o que mais se destaca no Antigo Testamento? Porque ele escreveu 2 livros? Não, ele não escreveu só 2 livros, porque quase todos os livros do Antigo Testamento têm referências de profecias dele, de algo que ele falou. Então, é muito importante nós conhecermos as pessoas que o qual foram chamadas para determinados ministérios. E qual foi o ministério de Jeremias? O ministério da profecia, o ministério profético. Mas foi só profético? Não, ele também foi escritor. Ele também escreveu, né? Então nós temos aqui, ele orou, ele tem as orações de lamentações, né? Então Deus alertou Jeremias que o povo seria rebelde e rejeitaria a sua mensagem. Mas Deus prometeu dar-lhe força para ele enfrentar a oposição e a perseguição. Isso nos ensina que mesmo quando enfrentamos resistência ao compartilhar a fé, Deus está do nosso lado, nos dando coragem para continuar. A vida de Jeremias foi marcada por solidão e sofrimento. Ele não pôde casar nem formar uma família. A sua vida social foi limitada. No entanto, Jeremias permaneceu fiel à sua missão, apesar das dificuldades. Jeremias enfrentou prisões, maus tratos, até tentativa de assassinato por causa de sua mensagem. Ele ficou triste e deprimido em momentos difíceis, mas nunca desistiu. Isso nos lembra que, embora enfrentamos a adversidade, Deus é nossa fonte de força e coragem. E no fim, as profecias de Jeremias se cumpriu, mostrando que a fidelidade a Deus vale a pena. Jeremias é um exemplo de perseverança, confiança em Deus e obediência. A sua história nos encoraja a seguir o caminho da fé, independente das circunstâncias. Portanto, lembre-se de que Deus está com você, capacita você a cumprir suas promessas em sua vida. E assim como fez com Jeremias, ele poderá fazer com você, certo? Então vamos ouvir agora a última música e vamos encerrar, já não dá tempo de entrar em outro ponto, que seria, tem ainda mais 2 profetas que eu gostaria de dar ênfase, que é o profeta Isaías, que eu admiro muito, e Ezequiel. Então nós vamos dar seguimento a esse tema, o chamado dos profetas, ok? Vamos ouvir a última música, que é uma música muito linda, que eu amei essa música. Deus vai cumprir.
melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredita. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Cante com confiança. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu acredito sim que Deus vai fazer uma obra extraordinária, que o Senhor vai fazer o impossível. Obrigada, Senhor, porque eu creio em Ti. Obrigada porque o Senhor tem promessa e a sua promessa, ela vai se cumprir. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse programa, por a Tua palavra ter sido transmitida, e abençoa agora aqueles que vão poder ouvir e também aqueles que vão poder partilhar. Que o Senhor possa estar abençoando corações, libertando, salvando e trazendo, Pai, aqueles que estão distanciados para estar juntamente contigo, Pai. Eu despeço de Ti nesta noite, dizendo que muito obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada dia esse programa, essa emissora, e abençoa todos nós que fazemos parte. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.